Fala galera, sejam bem-vindos à terceira videoaula do curso Data Science e Machine Learning na Prática, Introdução e Aplicação na Indústria de Processos. Na videoaula passada, a gente deu uma olhada em como gerar modelos de regressão com o Scikit-Learn e aplicamos num exemplo bem simples, que foi o Boston Housing Dataset. Apesar da simplicidade do exemplo, deu para ilustrar vários dos passos principais de um projeto de aprendizado de máquina. Hoje a gente vai estender essa metodologia e aplicar num conjunto de dados consideravelmente mais complicado, que é o Blue Book for Bulldozers. Nosso objetivo aqui vai ser criar um modelo que, dadas as informações relativas a um trator de esteira, seja capaz de predizer o preço dele em leilões. Beleza? Antes de começar, eu queria discutir alguns tópicos com vocês. O primeiro é o seguinte: não sei se ficou claro da aula passada, mas todos os softwares que a gente está usando aqui, eles são de uso livre e de código aberto. Toda vez que você tiver uma dúvida quanto à utilização do software, o que ele está fazendo por trás dos panos, você pode acessar o repositório do software para dar uma olhada no código em si. Por exemplo, no Scikit-Learn, eu posso vir aqui em GitHub, sklearn, e eu consigo ver todos os códigos do Scikit-Learn. Por exemplo, se eu quiser dar uma olhada nas florestas aleatórias, eu venho aqui em Ensemble e o código das florestas está aqui. Eu consigo ver como que ele monta a floresta. São 2.375 linhas. Esse tipo de software, ele oferece essa vantagem. Ele é completamente transparente ao usuário. E você, inclusive, se quiser participar do desenvolvimento desse software, você pode. Você pode fazer um pull request aqui no GitHub e sugerir alguma modificação. Como esse software é muito grande, é difícil a modificação ser aceita. Ela passa por muitos processos de revisão e tal. Mas é um método de desenvolvimento interessante, né? Outro ponto que eu queria discutir com vocês é a diferença entre os tipos de problemas que a gente resolve num projeto de aprendizado de máquina. Nós estamos aprendendo problemas de regressão, que é a predição de valores de variáveis contínuas. Portanto, você não pode usar um dataset que se propõe a exemplificar um outro problema, como o de classificação, por exemplo, que é a predição de valores de variáveis discretas. Quando você procurar conjuntos de dados novos para aplicar as técnicas, por exemplo, aqui no sklearn.dataset, você tem que dar uma olhada com bastante atenção em qual tipo de problema que ele está se propondo a resolver. Ó, regressão e classificação, estão vendo? Portanto, se você quiser aplicar as técnicas que estamos aprendendo agora, você tem que usar um conjunto de dados de regressão. Já se você quiser a classificação, você precisa usar técnicas de classificação. Também existe um modelo de classificador de florestas aleatórias. Você pode aplicar da mesma forma, tá bom? É só você mudar o nome. Em vez de Random Forest Regressor, é Random Forest Classifier. Se você quiser experimentar já, fique à vontade. Esse notebook, da aula passada para cá, teve algumas pequenas modificações. Então, se você já copiou ele no Kaggle e quiser a versão mais atual, você pode copiar de novo, beleza? E eu queria que vocês não se confundissem com as numerações. As videoaulas têm uma numeração, as aulas têm outra numeração. Por exemplo, estamos na videoaula 3. Esse notebook é ainda da aula 1 e vai durar ainda um tempo. Quando eu acabar esse notebook, eu começo o notebook da aula 2, provavelmente alguma videoaula de outro número. Tá? São numerações independentes. Começando de fato a discussão da nossa aula. Aqui estão os nossos protagonistas, os tratores de esteira. E o primeiro passo para a gente
começar a resolver esse problema é importar os dados. Para isso, eu vou usar a função readCSV aqui do Pandas. O Pandas é a biblioteca de análise de dados em Python. Por que eu uso essa função? Porque os dados estão armazenados nessa forma, CSV, Comma Separated Values. E lembrem-se, de onde é que vieram esses dados? Eles vêm aqui do Kaggle. Tá? É a vantagem de programar nesse ambiente. Os dados já estão aqui. Então você vai lá no conjunto de dados do Kaggle, cria um notebook em cima dele. E aí os dados já vão estar disponíveis aqui. Se eu quiser usar mais dados, eu posso vir aqui e adicionar dados. E se você der uma olhada, os dados estão na forma CSV e comprimidos no formato zip, né? Qual é a ideia aqui desse comando? Você fornece o nome do arquivo, junto com o caminho dele na memória. Você identifica a compressão em que o arquivo está, no caso zip, o Pandas vai fazer o unzip. O argumento low memory, ele serve para você dizer para o Pandas ler o dataframe como um todo, e não em pequenos pedaços. Tá? Isso é conveniente quando você não sabe muito bem o que tem no dataframe, quais são os tipos de dados que tem no dataframe, e aí o Pandas lê como um todo para poder inferir melhor esses tipos de dados. E o parse dates é para você indicar que essa coluna aqui é correspondente a uma data, no caso data de venda. E ele vai interpretar isso como um tipo especial chamado datetime, que é uma representação conveniente de datas. Tá bom? Então geralmente o primeiro passo é esse, importar os dados. Eu coloco os dados nessa variável aqui que eu chamo de df_raw. Por que raw? Porque é a matéria bruta, né? Eu preciso tratar esses dados. E depois eu vou ter um dataframe processado para poder jogar para os algoritmos de aprendizado. Quase nunca os dataframes estão prontos já para você. Você precisa tratá-los antes de jogar para os algoritmos. E vamos ver como a gente faz isso agora. Antes de começar a tratar, eu costumo sempre dar uma olhada no dataframe. Primeiro eu vejo o shape dele, só para ter uma noção do tamanho. Aqui a gente vê que são 400.000 linhas, quase meio milhão de linhas, e 53 colunas. O que isso aqui significa? Nós temos 400.000 tratores de esteira. Cada linha do dataframe corresponde a uma observação, no caso aqui, a um trator em específico. E cada coluna corresponde a uma característica desse trator. No inglês, a tradução é feature. A gente costuma chamar de variável. Então as variáveis são as características dos tratores. Para dar uma olhada nisso com mais detalhes, eu peço nessa célula aqui para ele me mostrar o dataframe, display df_raw, e para ele me mostrar uma descrição desse dataframe, df_raw.describe. Aqui a gente tem o dataframe, cada coluna é uma característica de novo. Então ó, a gente tem o ID da venda, o preço, que é esse aqui que a gente quer prever no fim das contas, vários IDs, o ano em que o trator foi feito. Então a gente tem aí ó, várias informações. Perceba que tem muito nara number. O que é isso? É não numérico. É a forma como pandas interpretam um valor faltante. Isso aqui significa um buraco. Essa informação não está presente para esse trator em específico. Vamos ter que tratar isso daqui a pouquinho. Depois você pode dar uma olhada com mais detalhes se quiser. Eu também pedi para ele mostrar a descrição. A descrição é um conjunto de medidas simples, estatísticas, que ele mostra para a gente. Às vezes pode ser interessante você dar uma olhada no valor médio, no desvio padrão. Aqui no caso, eu não dou muita atenção para isso, eu já parto direto para o tratamento e para a modelagem. Aí geralmente, se tiver alguma questão em aberto, eu volto para cá e tento resolver. Tá? Ficar olhando muito isso aqui sem um propósito
pode ser uma perda de tempo às vezes. Parece que há variáveis categóricas e valores faltantes no conjunto de dados. Isso é muito importante de você perceber logo de cara. Por quê? Porque os algoritmos de aprendizado de máquina, em sua grande maioria, não gostam de variáveis categóricas nem de valores faltantes. Eles só gostam de números. O que os algoritmos de aprendizado de máquina querem são números. E aí, você precisa transformar tanto as variáveis categóricas, que são as categorias, né, e os valores faltantes em números. Para dar uma olhada nos tipos das variáveis, eu posso usar esse atributo aqui chamado dtypes. Eu chamo o nome do dataframe .dtypes. E ele me diz quais são os tipos de cada variável. Por exemplo, sales ID, sale price são inteiros. Aqui, por exemplo, é um datetime, que a gente pediu para ser um datetime, né, lá na hora de importar. E a grande maioria, você nota que o tipo é object. O que é esse tal de object? É um tipo genérico que o Pandas, quando ele não sabe o que é, ele joga nessa classificação, object. Geralmente, esses objects são as variáveis categóricas. Nessa célula, eu investigo mais a fundo essas variáveis categóricas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou iterando pelas colunas do dataframe. Então, dfraw.items vai percorrer todas as colunas do dataframe. E aí, para cada coluna, no caso aqui, N é o nome da coluna e C é a coluna em específico, o que eu vou fazer? Eu vou testar a condição. Se essa coluna não for numérica e se ela não for data, eu vou pedir para ele imprimir o nome da coluna, a quantidade de categorias e as categorias em si. Por exemplo, Usage Band. São 4 categorias e olha quais são elas. Pequeno, grande, médio e não tem. Essas são as 4 categorias de Usage Band. Já a de baixo, perceba que são 4.999 categorias. São muitas categorias. A gente diz que as variáveis que têm muitas categorias são variáveis de alta cardinalidade. E também pode ser um problema para os algoritmos. Depois você dê uma olhada aqui com mais detalhes, se quiser. Tem todas as categorias que fazem parte desse conjunto de dados. Outra coisa que a gente precisa analisar preliminarmente é o padrão de valores faltantes. Para isso, eu posso usar essa biblioteca aqui bem legal chamada MissingNO. Quem jogava Pokémon no Game Boy vai lembrar desse MissingNO aqui, o que significa. Se não lembrar, procure no Google. O nome da biblioteca é uma brincadeira com isso. Instalei e agora usando. Como é que eu faço para usar? Eu importo a biblioteca, import MissingNO, e aí eu chamo as funções .bar e .matrix. No caso aqui eu chamei as duas, você pode chamar uma só, se quiser. O argumento da função é o dataframe que eu quero analisar. E olha o que ele me mostra. Ele me mostra a quantidade de colunas que estão preenchidas. Perceba que algumas colunas têm poucos valores preenchidos. Por exemplo, essa que eu estou apontando com o mouse. Ou, ainda mais criticamente, essas 4 aqui, ó, tem pouquíssimos valores. Provavelmente, essas variáveis não vão ser muito influentes para a predição, porque elas têm pouca informação. Só que em vez de tirá-las a priori, excluí-las a priori, que poderia ser uma estratégia, eu vou esperar o modelo fazer esse diagnóstico. Porque o modelo de aprendizado de florestas aleatórias, ele tem uma funcionalidade interna, que vamos entender daqui a pouco, que dá um diagnóstico de quais variáveis são importantes ou não para a predição. Mas é legal você ver isso de cara para você saber o problema que você está lidando.
Essa é uma outra representação de valores faltantes, só que aqui você tem a evolução das linhas, né? Da primeira até a última. E aí você consegue ver, por exemplo, que tem uma porção dessa coluna aqui que ela está quase toda vazia, né? E depois de um tempo ela voltou a ser preenchida. Como eu disse, precisamos pré-processar os dados e tirar esses problemas, valores faltantes e variáveis categóricas. Então, por isso, essa sessão de pré-processamento. A primeira etapa de pré-processamento, ela não é uma necessidade, e sim uma conveniência. Eu vou aplicar o logaritmo ao preço, que é o que eu quero prever. Por que isso é interessante? Porque, em geral, nós nos importamos mais com proporções entre preços do que entre diferenças absolutas. Por exemplo, um aumento de 10% ou uma redução de 10% pode significar mais do que um aumento de R$10 ou uma diminuição de R$10. A proporção, ela te dá mais sentimento em relação ao que está acontecendo com preços. Por isso a gente passa da escala linear para a escala logarítmica, que aí você transforma proporções em diferenças absolutas. Na hora que você fizer o erro de predição, esse erro vai estar indicando, na verdade, erros medidos em proporção. Por isso que a gente tira o logaritmo do preço. Não é uma necessidade, e sim uma conveniência. O restante do procedimento de pré-processamento eu vou encapsular nessa função aqui. Gente, eu vou fazer isso muitas vezes ao longo do curso, particularmente ao longo desse notebook. Eu vou encapsular os procedimentos em funções. Para que eu faço isso? Porque depois eu posso pegar essa função e usar em outro contexto, usar em outro problema, do jeito que ela está, porque ela é independente do código principal. Como é que funciona essa função aqui? Ela vai aceitar um data frame e ela vai retornar um novo data frame. Tudo que está fora desse código aqui, que está nas outras células do notebook, a função ignora. Então essa função, ela pode ser usada em qualquer outro problema. Beleza. Como funciona a função? A primeira linha aqui eu defino um novo data frame, que é o que eu vou retornar. E aí eu itero pelas colunas desse data frame, testando. Se o tipo for numérico, o que eu faço? Eu uso a função fillNA para substituir os valores faltantes pela mediana da coluna. fillNA é justamente para fazer isso, preencher valores faltantes. Por que pela mediana? Porque dá certo, para esse problema é bom. Poderia ser a média. Poderia ser você preencher com o último valor válido, ou com o próximo valor válido. Ou você simplesmente exclui essa observação, se essa coluna for muito importante. Portanto, esse procedimento de preenchimento de valores faltantes, ele tem muitas opções. Você pode testar várias no seu problema em particular. No caso aqui, eu substituí pela mediana. Se não, ou seja, se a coluna não for numérica, eu interpreto como categórica, né? São classes discretas, e aí o que eu faço aqui nessa linha? Eu substituo cada categoria por um código, por um número. Por exemplo, em pequeno, médio e grande, eu vou substituir por números 0, 1 e 2. Para aplicar no data frame, eu chamo pré-process, dou o data frame bruto, né, raw, e retorno o data frame processado. Essa é a nossa etapa de pré-processamento. Antes de aplicar o algoritmo de aprendizado, eu ainda preciso fazer o seguinte: separar em variáveis preditoras e variável predita, x e y. Como que eu faço isso? Eu posso usar a função drop do data frame. Eu tiro, no caso, a variável que é o y, que é o sale price, e atribuo esse valor ao x. Perceba esse argumento aqui. É muito importante que você não esqueça dele, porque ele está especificando
que sale price é uma coluna. Como assim? No Pandas, no NumPy, no PyTorch, nesses pacotes de computação científica no Python, as linhas são interpretadas como a primeira dimensão, as colunas são interpretadas como a segunda dimensão, e aí você pode generalizar isso para tensores que têm n dimensões, beleza? Aqui o que eu estou expressando é que o axis é igual a 1, ou seja, eu estou trabalhando nas colunas. Se o axis fosse 0, se fosse o primeiro eixo, a primeira dimensão, seriam as linhas. Axis igual a 1 se refere à segunda dimensão, que são as colunas. Tá? Um data frame do Pandas é um objeto bidimensional, tem duas dimensões, dois eixos. O eixo 0 são as linhas, o eixo 1 são as colunas. Como eu quero tirar uma coluna, eu preciso especificar que axis igual a 1. E o y é só eu selecionar o sale price do dfproc e atribuo ao y. Depois disso, eu preciso separar o conjunto em duas partes, o treino e a validação. Como é que eu faço isso? Eu não vou usar a estratégia da aula passada. Na aula passada, a gente fez uma separação aleatória entre treino e teste. Aqui eu não vou fazer isso. Primeiro que eu não estou chamando de teste, estou chamando de validação. Por quê? Porque eu vou usar esse conjunto durante a modelagem. Eu vou várias vezes treinar e testar, treinar e testar, treinar e testar, até que eu tenha um modelo bom. Vou modificando os parâmetros, vou modificando o conjunto e tal, vou fazendo procedimentos e testando na validação. Acaba que a validação faz parte do processo de modelagem. Ainda é uma boa estratégia você separar um conjunto de teste que fica lá esquecido e você só vai usar ele no final da modelagem. Após você terminar o seu modelo, você testa no conjunto de teste. As competições do Kaggle têm esse conjunto de testes já especificados. Essa aí, como ela é muito antiga, essa do Blue Book for Bulldozers, a gente não consegue mais usar o conjunto de teste. Mas na vida real, nas competições reais, no seu trabalho, sempre tem que ter um conjunto de teste para você testar no final, quando você acabar tudo. Além disso, tem que ter um conjunto de teste intermediário que você usa no processo de modelagem. Eu chamo esse conjunto de validação. E a estratégia aqui é separar os 12.000 últimos pontos, as 12.000 últimas observações para fazer a validação. Não faça separação aleatória, porque esses dados são dados de série temporal. Tem uma ordem. E quando você faz uma separação aleatória, você quebra essa ordem, o que pode não fazer sentido para esse problema. Provavelmente não faz. Você quer treinar um modelo e aplicá-lo num período subsequente. Portanto, separação aleatória não vai rolar. O que eu faço aqui? Determino o tamanho do conjunto de validação. O tamanho de conjunto de treino é a diferença. E aí eu separo x treino, x validação, y treino, y validação. Reparem aqui que eu estou usando copy. Esse copy é para eu criar uma nova região da memória e colocar esses dados de treino e validação, para não misturar as coisas, para não embolar. Tá? Se eu fizer uma modificação em um, o outro fica intacto. Checando os tamanhos, olha aí, tamanho do conjunto de treino, 389.000 e pouco. Tamanho do conjunto de validação, 12.000. Beleza. Acabou o nosso procedimento de pré-tratamento. É essencial que você faça esse procedimento. Não esqueça dele. Aqui ele foi até simples. Em outros projetos ele pode ser mais complicado. Você precisa dar uma atenção a isso. Agora começa a modelagem. Vamos treinar a nossa primeira floresta. Antes disso, eu vou definir uma função para me mostrar o score, a métrica. No caso, as métricas que eu quero analisar. Em vez de ficar pedindo toda hora, eu defino logo uma função que vai me dizer isso automaticamente. Ela vai receber um modelo e vai
me mostrar o score desse modelo, tanto para o treino quanto para a validação. Nessa célula aqui, eu treino o nosso modelo base, que é o modelo que eu vou usar como referência para comparações e tentativas de melhoria mais para frente. Como é que a gente faz? Da mesma forma como na aula passada. Eu chamo o modelo, instancio o modelo, crio o objeto do modelo, que é o Random Forest Regressor. Aqui nesse parâmetro, eu estou especificando o número de jobs. Jobs são correspondentes a procedimentos que o computador efetua. Quando eu especifico que esse n-jobs é menos 1, eu estou falando o seguinte: crie tantos jobs quantos forem os processadores disponíveis na máquina. Se a máquina tiver 8 processadores, serão 8 jobs rodando em paralelo. Perceba como é fácil paralelizar um código de Random Forest no Scikit-learn. É só você especificar aí, n-jobs igual a menos 1. Ele vai usar todos os processadores que tiver. Se você botar n-jobs igual a 3, ele vai usar 3 processadores, se houver disponibilidade. Beleza? Isso é para acelerar o processo. OOB Score, eu vou explicar daqui a pouco o que significa. Random State, já falei na aula passada. É um argumento que vai fixar a geração da pseudo-aleatoriedade, para os resultados serem reprodutíveis. Esse regressor ele tem uma natureza aleatória, como o próprio nome já diz, e nós vamos analisar daqui a pouquinho. Para você conseguir reproduzir os dados, você precisa fixar a semente do algoritmo, que no caso aqui eu fixei como 0. Na segunda linha a gente treina o modelo, chamando a função .fit. Observe o uso do %time, que é o comando mágico, que se comunica com Jupyter, não com Python, que vai pedir para medir esse tempo computacional. Quanto tempo demora para treinar. E o score foi o que eu defini lá em cima para imprimir as métricas. Essas duas linhas correspondem ao tempo computacional que o computador mediu. Olha que interessante. Os tempos de CPU, quando somados, dão 13 minutos e 15 segundos. São várias CPUs rodando em paralelo. Você soma o tempo que cada uma levou para fazer a tarefa, dá 13 minutos. Só que o tempo que passou na vida real foi de 3 minutos e 30 segundos. Aconteceu uma otimização por conta do processamento em paralelo. A tabela de métricas ela se organiza da seguinte forma. Nas colunas temos as duas métricas que nós estamos analisando e nas linhas o período de análise. RMSE é a raiz do erro quadrático médio. Como é que a gente calcula essa métrica? Você pega a predição, faz a diferença com o valor verdadeiro, eleva ao quadrado e tira a raiz. É diferente da métrica que a gente usou na aula passada, que é calcula a diferença do verdadeiro para o predito e tira o módulo. É parecido, só que em vez de tirar o módulo, você eleva ao quadrado e tira a raiz. Acaba que esses erros têm a mesma unidade da variável predita, porque quando você eleva ao quadrado e tira a raiz, você volta para a unidade original. Quando você tira o módulo, você mantém a unidade original. Qual a diferença entre as duas métricas? Essa RMSE, por ela elevar ao quadrado, ela potencializa erros maiores. Então, erros maiores têm mais peso do que erros menores, porque você elevou ao quadrado. O quadrado aumenta números grandes. É uma diferença para o valor absoluto que não faz isso. Qual que você vai usar? Você escolhe, depende do seu problema em específico. O R2, a gente já viu, é o coeficiente de determinação. Quanto mais perto de 1, melhor. Tanto o R2 quanto o RMSE no treino ficaram muito bons. Houve um ajuste muito bom. RMSE perto de 0, R2 perto de 1. Quando a gente vai para a validação, esses valores degradam um pouquinho. O RMSE sobe e o R2 desce. Só que, apesar desse pequeno nível de sobreajuste, ou seja, o modelo aprendeu coisa no treino que ele não conseguiu generalizar na validação, o resultado é relativamente bom.
0,9 ainda é perto de 1. Não tão perto quanto 0,99, igual está aí. Mas é um valor razoável. Não fique desesperado se o seu modelo tiver sobreajuste, desde que ele seja pequeno. Se for um sobreajuste enorme, aí você tem que consertar, tá bom? OOB, de novo, vou explicar lá embaixo. A partir de agora, a gente vai concentrar os nossos esforços em entender como o modelo funciona e utilizar algumas técnicas para melhorar esses resultados. Os resultados já são bons, mas a gente pode melhorar um pouquinho mexendo na técnica e mexendo nos dados. Então, galera, nessa etapa, que eu acho que é a parte mais divertida da aula, a gente entende como funciona um modelo de floresta aleatória. O que é a floresta, afinal? O principal de você entender é que florestas são feitas de árvores. Em particular, os modelos de florestas aleatórias são compostos por vários modelos mais simples, conhecidos como árvores de decisão. Antes de entender a floresta, precisamos entender o que é a árvore. Vamos treinar e visualizar uma árvore de decisão. Na nomenclatura do Scikit-Learn, cada árvore é chamada de estimador. Se você quiser, então, treinar apenas uma árvore, você pode fornecer o n_estimators igual a 1 para o método do Random Forest. Que aí ele treina só uma árvore. O tempo computacional aqui foi bem reduzido, como vocês podem perceber. De 3 minutos passou para 1 segundo. Claro, essa aqui é uma árvore e ainda é uma árvore de profundidade baixa, é uma árvore pequena, então o resultado é muito mais rápido. Mas também, olha o que aconteceu com as métricas. Piorou bastante. Tanto o RMSE quanto o R2 pioraram. Perceba que ainda é melhor usar esse modelo de uma árvore de decisão simples do que usar a média, porque o R2 é maior que zero. Por pior que esse modelo seja, ele é melhor que nada. Tá? Vamos fazer o seguinte, para entendermos como funciona a árvore, eu vou usar essa função aqui, chamada drawTree, para plotar uma árvore, para a gente visualizar como que essa árvore é construída. Para a gente fazer isso com a nossa árvore recém-treinada, eu preciso fornecer isso aqui para a função m, que é o modelo, ponto estimators, que são as árvores, e eu vou pegar a primeira árvore da floresta. No caso aqui é a única, porque eu treinei uma floresta com uma árvore. E aqui está o nosso desenho da árvore de decisão. É essencial que você entenda esse desenho. Como que a árvore de decisão é construída? Cada um desses quadradinhos é chamado de nó e corresponde a uma porção dos dados, um pedaço dos dados. Esse primeiro nó aqui é chamado de raiz, é o começo da árvore, é onde estão todos os dados de treinamento. Como que você consegue ver isso? Por esse númerozinho aqui, ó, samples. Esses samples está dizendo que todos os dados estão aqui, ó. São 389.125 amostras, que é o tamanho do nosso conjunto de treino. E aí o que a gente faz? A gente tira a média da variável predita e especifica aqui como value, que é a predição que eu quero fazer. Esse nó, ele tem uma predição associada. Que predição é essa? É simplesmente a média da variável predita nos dados do nó. O nó ele não faz nada de especial. Cada nó ele oferece uma predição. Que predição é essa? É a média no nó. Só isso. Com essa média, você calcula um MSE, que é o erro quadrático médio. No caso aí, sem tirar a raiz. O que é esse MSE? É a diferença entre o valor verdadeiro da variável predita, no caso do preço, ou seja, o preço verdadeiro menos a média no nó, que é a predição que o nó oferece, elevado ao quadrado. Esse valor aqui. E aí você tira a média de todas essas diferenças, que são várias, né?
São 389.125 diferenças que você calcula. E aí, para crescer a árvore, o que eu faço? Eu especifico uma decisão. Essa decisão vai fazer um corte nesse conjunto. No caso aqui, a decisão é couple system menor ou igual a menos meio. Se essa condição for verdadeira, o trator para nesse nó subsequente. Se essa condição for falsa, o trator vem para cá. Então, da primeira camada da árvore para a segunda camada da árvore, acontece um split nos dados, um corte. Parte dos dados vão para cima, parte dos dados vão para baixo. Como que eu defino qual vai para cima e qual vai para baixo? Com base na decisão. Couple system menor ou igual a menos meio. Cada decisão de um nó é relativa a uma variável. No caso aqui, couple system. E a um valor dessa variável, no caso aqui menos meio. E como que essa variável e esse valor são escolhidos? Eles são escolhidos de modo a minimizar os erros dos nós subsequentes. Eu não estou querendo fazer predição com o menor erro possível. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir dividindo o conjunto de dados em pequenas porções, com base nessas decisões, de modo que cada porçãozinha ofereça uma predição com o menor erro possível. Cada um desses pedacinhos, desses quadradinhos, oferece uma predição. O que eu faço na hora de crescer a árvore é gerar quadradinhos que ofereçam o menor erro possível para a predição. E eu vou fazendo isso até chegar a um critério de parada de crescimento da árvore. Então, nós notamos aqui que os últimos nós são quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós na última camada. Esses nós são chamados de folha. E é aqui nas folhas que ocorre a predição de fato. Vamos agora imaginar o processo de predição. O que eu expliquei para vocês foi o treinamento, que é como essa árvore é gerada. Agora, imagina que a árvore está pronta e chegou aqui um novo trator e você quer saber o preço dele no leilão. A árvore vai te dizer. Então você pergunta, árvore, ó árvore, qual será o preço de venda desse trator? Aí a árvore vem aqui e pergunta, couple system é menor ou igual a menos meio? Se for, você segue nesse caminho. Se não, você segue no outro caminho. E a árvore vai fazendo perguntas para você, até que ela chega num nó de folha. Por exemplo, vamos imaginar que ela chegou nesse primeiro nó aqui. Aí o que ela vai te dizer? O valor de venda em leilão desse cara vai ser 10,195. A árvore é como se fosse um oráculo. Você entra com as informações do trator, ela vai fazendo pergunta para você, ela vai pegando o trator e seguindo o caminho até que ela chega no final e vai te predizer o preço de venda desse trator. Esse é um modelo muito simples e é um modelo com poucas hipóteses estatísticas. Não precisa os dados serem lineares, não precisa ter distribuição gaussiana, não precisa nada disso. Só o que precisa é você dividir os teus dados em pequenos pedacinhos, cada pedacinho correspondente a uma predição. Então, show de bola. Essa árvore aí ela é bem simples. Ela só tem 4 camadas. Né? Eu especifiquei lá em cima. Máxima profundidade como sendo 3. Que começa do zero, né? 0, 1, 2, 3. Só que na vida real, a gente não vai usar apenas 4 camadas. A gente vai usar várias camadas. O que acontece se a gente treinar, por exemplo, uma árvore maior? No Scikit-learn, se a gente não especifica o critério de parada de crescimento da árvore, ele cresce a árvore até que as folhas estejam puras. Uma folha pura é uma folha que só tem um valor da variável predita. Como o nosso conjunto tem 389.125 linhas, na prática, a nossa árvore default no Scikit-learn vai ser muito grande. Aqui eu faço esse treinamento de uma árvore com o default do Scikit-learn e vamos analisar então o resultado. Dá uma olhada nessas métricas de treino e validação. R2, 1, ajuste perfeito. Aqui, ó,
praticamente zero o RMSE, ajuste perfeito. Mas quando a gente vai para a validação, o que acontece? Os valores degradam um pouco. 0,78 e aqui 0,35. Observe, ainda são valores bons. Não é de todo ruim não, 0,78 até que tá perto de 1. Mas é claro aí que tem um grande sobreajuste, porque o treino foi perfeito e a validação não foi tão bom. O que a gente tem que fazer? Crescer a árvore mais ainda não dá, porque já foi até o máximo. A estratégia não é usar árvores maiores. A estratégia é usar mais árvores. A floresta aleatória é isso. É uma estratégia para você usar várias árvores e diminuir esse sobreajuste que a gente está vendo aí. A árvore até que mandou bem, mas ela foi perfeita no treino e mais ou menos na validação. Agora a gente vai aprender uma estratégia para juntar várias árvores de decisão, que são exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Quando a gente junta todas elas, o sobreajuste diminui e o desempenho aumenta. Beleza? Vamos juntar as várias árvores. Para a gente poder ter a base de comparação, vamos voltar aqui ao nosso modelo base e mostrar o score dele. Essa aqui é a nossa referência. Tá? O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou mostrar um data frame que vai ilustrar como que as árvores fazem as predições. Beleza? O data frame é esse aqui, ó. Como é que eu leio esses dados? Cada coluna é uma árvore da floresta. Cada linha é um trator de esteira do conjunto de dados. Parece uma coisa meio doida, né? Você está olhando uns dados em que as linhas são tratores de esteira e as colunas são as árvores de uma floresta. Mas é assim que funciona. No caso, são 100 árvores. Vai de 0 até 99. Esse é o default do scikit-learn. Se você não especifica o número de árvores, ele vai criar 100 árvores para você. E aí, cada árvore faz uma predição para cada trator. Por exemplo, aqui você tem um trator. Você quer saber o preço de venda dele. Aí você dá para uma árvore. Aí essa árvore prevê que o preço de venda do trator vai ser 9,104980. Essa outra árvore discorda. Vai ser 8,987. Cada árvore tem uma opinião. Às vezes até bate, né, a opinião. Igual a árvore 1 e a árvore 2. São 100 árvores que tentam fazer essa predição. Cada árvore tem uma opinião. Aí no final o que você faz? Você tira a média e essa é a predição da floresta. Pronto. Nada mais do que isso. Uma floresta é um conjunto de árvores de decisão. Cada árvore de decisão é meio fajuta, faz uma predição meia boca. Você pega a média de todas essas predições meia boca, você tem uma predição boa. Isso é a floresta aleatória. Aí você vai me perguntar, como que isso acontece? Como que eu pego várias predições ruins, faço a média delas e o resultado é uma predição boa? Qual o segredo? É você fazer com que as árvores sejam descorrelacionadas, que elas sejam independentes entre si. E como que eu faço isso? Cada árvore observa um pedaço dos dados. E se esses fenômenos que cada árvore aprende são relativamente independentes entre si, os erros das árvores são independentes, né? São grandes. Cada árvore erra muito. Mas se esses erros forem independentes, quando você tira a média, o resultado é zero. A estatística diz isso. A média de vários erros aleatórios e independentes é zero. A estratégia, então, é você fazer cada árvore observar apenas um pedaço dos dados, um pedaço aleatório dos dados. Cada árvore vai sobreajustar bastante, só que sobreajusta de diferentes maneiras em diferentes fenômenos. Quando você tira a média de vários desses erros, o resultado é zero e a predição da floresta é boa. Basicamente, floresta aleatória é isso. Nessa coluna, eu tenho os desvios padrão dessas predições. Eles podem ser usados para estabelecer um grau de confiança na predição. Imagina que você prevê o preço de venda aqui do trator 0
e você quer saber quanto que você confia nesse resultado. É só você tirar o desvio padrão das várias árvores. Por quê? Se as árvores concordam, se todas elas estão prevendo o mesmo valor, um valor parecido, esse desvio padrão vai ser baixo. Então você confia nesse resultado. Todas as árvores estão dando mais ou menos a mesma resposta. Essa resposta deve estar certa. Já se o desvio padrão for alto, as árvores estão discordando. Eu talvez não confio tanto assim nessa resposta. E na última coluna o valor real aqui como referência. Para a gente calcular o erro da floresta, o que a gente faz é pegar essa coluna de médias e fazer a diferença com o valor real. Tranquilo? Aqui eu explico, né, tudo o que eu acabei de falar. Um detalhe que eu não cheguei a citar, qual é a estratégia para fazer cada árvore ver um pedaço aleatório dos dados? Cada árvore faz a amostragem com reposição. Como assim? Vamos imaginar aí no nosso conjunto de treinamento, tem 300 e poucas mil observações. Cada árvore vai fazer 389 mil e poucas amostragens, que é o tamanho do conjunto de treino. Só que essas amostragens vai ser com reposição. Então, como os tratores estão sendo postos de volta no conjunto, várias vezes a árvore vai pegar o mesmo trator. Então ela vai acabar não vendo todo o conjunto de dados. Vai ver apenas uma parte. A estatística diz que se esse número for alto, aproximadamente 63,2% dos dados são utilizados por cada árvore, nesse procedimento que é conhecido como bagging, né? Amostragem com reposição. Isso ajuda a diminuir a correlação entre as árvores, por quê? Porque cada árvore vê um pedaço aleatório dos dados. Nesse gráfico, só para ter uma noção visual do resultado, eu uso aquela mesma estratégia, ploto o valor verdadeiro, conto a predição e vejo se eles seguem a tendência da linha de 45 graus da origem, né, de x igual a y. E no caso aqui a gente vê que essa tendência ela é seguida. Chegou a hora de eu explicar o que é o OOB, que tinha aparecido mais lá em cima. A gente acabou de ver que cada árvore ignora uma parcela das observações, né? Porque como ela tira uma amostra e depois bota de volta, o que acontece é que ela vai repetir várias amostras e algumas vão ficar de fora. A métrica OOB se vale desse fato para medir a capacidade preditiva do modelo sem a necessidade de um conjunto de testes separado. Você não precisa separar um conjunto de testes. Por quê? Porque cada árvore já ignora uma certa parcela dos dados. Mais ou menos 37% dos dados são ignorados por cada árvore. Então, para calcular uma métrica de validação, é só você usar para cada árvore as observações que ela não viu durante o treinamento. Acaba sendo um conjunto de teste legal, válido, né? Por quê? Porque a essência de um conjunto de teste são dados que não foram vistos durante o treinamento. Na floresta, cada árvore ignora uma parcela dos dados. Então, para calcular a métrica de validação, de teste, você pode usar esses dados para cada árvore, né? Cada árvore não viu um certo conjunto dos dados. Você usa esses conjuntos para calcular uma métrica de validação. Para fazer isso no scikit-learn, você especifica o parâmetro OOB score igual a true. Tranquilo? Então, gente, esse é o modelo de florestas aleatórias. É um tipo de modelo diferente do que a gente costuma fazer na engenharia de processos, porque é um modelo sem estrutura matemática definida, com pouquíssimas ou nenhuma hipótese estatística por trás. Não é um modelo linear, não é uma equação diferencial, portanto nós não estamos acostumados. Se você tiver dúvidas, se tiver dificuldade em entender esses conceitos, dá uma lida no notebook de novo, pode me procurar para tirar dúvida se for o caso. Agora a gente vai passar para uma próxima etapa, que é a etapa de sintonização dos hiperparâmetros. Hiperparâmetros, de novo, são parâmetros que são especificados antes do treinamento começar.
E mexendo neles, a gente pode melhorar um pouquinho o desempenho preditivo e o desempenho computacional. Por exemplo, N-estimators. N-estimators é o número de árvores na floresta. Tá? E a regra aqui é simples. Quanto mais, melhor. Quanto mais árvore você tem, mais a predição vai se aproximar do valor verdadeiro. Só que tem um limite nesse crescimento. A floresta não melhora para sempre. Esse gráfico aqui, ele mostra a relação entre a métrica R2 e a quantidade de árvores na floresta. No eixo X eu tenho a quantidade de árvores e no eixo Y eu tenho R2. Olha o que está acontecendo. Conforme você vai adicionando cada vez mais árvores no começo, essa métrica vai aumentando bastante. Ó, de 0,76, que foi com apenas uma árvore, que a gente treinou mais cedo, até aqui 0,90, mais ou menos, ó, com 30, 40 árvores. A partir daqui, você botar mais árvores não adianta muito. O que isso significa? Que isso aqui, ó, é tempo computacional sendo gasto à toa. Né? Você não está melhorando muito o seu resultado. O que a gente pode fazer? Diminuir isso. Em vez de 100, a gente usa 30, por exemplo. Quando a gente faz isso, o Python reclama, ó, alguns inputs não têm OB. Isso significa que tem muito poucas árvores. Então, ó, é um problema. Só que quando a gente olha aqui as métricas, apesar disso, as métricas ainda são boas. Então, você pode usar 30 árvores e você consegue um modelo razoável quanto aos resultados. Max Samples. Esse parâmetro ele restringe o número de observações que serão amostradas por cada árvore durante o treino. A gente não tem 300 e poucas mil observações no conjunto de treino, 300 e poucos mil tratores no conjunto de treino. Cada árvore fica restrita a apenas 40 mil. Essa é a estratégia. Especificar max samples, como 40 mil aqui, vai te dizer isso. Ó. O conjunto inteiro tem 300 mil tratores, mas cada árvore só vai ver 40 mil. O que isso implica? Implica em redução do gasto computacional, vai ser mais rápido porque cada árvore tem menos dados à sua disposição, mas todos os dados estão disponíveis para a floresta como um todo. Moral da história, o desempenho melhora, mas a floresta não está limitada, porque a floresta como um todo consegue observar todos os dados. Cada árvore é que fica limitada a, no caso aí, 40 mil. Isso vai reduzir o custo computacional e pode atenuar problema de sobreajuste, tá? Porque isso pode aumentar a descorrelação entre as árvores, a independência entre as árvores. Cada árvore fica limitada a uma certa parcela dos dados para poder fazer a amostragem com reposição, então elas potencialmente podem ficar mais independentes e mais diferentes entre si, o que melhora a capacidade de generalização. Beleza? Aqui, gente, não sei se está claro ainda, mas existe uma guerra. Existe uma guerra entre a nossa vontade de ter um modelo generalizável, tá? que você consiga usar em outros cenários que não do treino, e a acurácia de cada árvore. Quanto mais acurada cada árvore, menos generalizável é o modelo de floresta. Quanto mais generalizável é o modelo de floresta, menos acurada é cada árvore. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois fatores contrastantes, que estão sempre em luta no aprendizado de máquina, né? Em especial nesse modelo. O Max Samples pode ajudar nessa questão. Por exemplo, ó, se a gente especifica Max Samples como 40 mil, o desempenho computacional diminui bastante e a acurácia não diminui muito. Aqui poderia até aumentar. Se fosse algum caso em que tivesse acontecendo um sobreajuste muito forte, poderia até aumentar. No caso aqui não aumentou, diminuiu bem pouquinho. Outros hiperparâmetros que você pode mexer são esses Min Samples Leaf e Max Features. O Min Samples Leaf ele especifica um número mínimo de amostras contidas em cada folha.
Em outras palavras, determina o número necessário de amostras em um nó para interromper o crescimento do seu ramo. Então é o seguinte, se a gente deixar, a árvore vai crescer até as folhas ficarem puras. Mas em vez da gente chegar nesse limite, a gente pode fazer o seguinte, só cresce até que tenha 3 elementos em cada folha, ou até que tenha 10 elementos em cada folha. Esse é o Mean Samples Leaf, beleza? Aumentar Mean Samples Leaf faz com que as árvores sejam menos profundas, o que diminui a acurácia de cada árvore individual, mas também pode diminuir a correlação entre elas, melhorando a generalização. De novo, a luta entre acurácia individual de cada árvore e capacidade de generalização da floresta. O hiperparâmetro Max Features especifica um número máximo de variáveis a ser considerado para decidir o split de cada nó. Qual é o esquema aqui? Vou voltar lá na árvore para poder explicar. Vamos imaginar que a gente está nesse nó e a gente está querendo fazer uma decisão. Aí a gente escolhe aqui Couple System. Como que a gente escolhe isso? Tem algum algoritmo para poder fazer essa escolha de modo a minimizar os erros subsequentes. No caso default do scikit-learn, eu tenho todas as variáveis disponíveis aqui para fazer esse split, para fazer esse teste. Só que no paper original do Random Forest, que foi escrito pelo Leo Bremen, existe uma restrição nessas variáveis. Ou seja, cada nó só vê uma certa porcentagem das variáveis. Em vez de você oferecer todas as variáveis como opção para gerar a decisão de um nó, você faz o seguinte, você oferece apenas algumas. Qual o efeito disso? É você diminuir a influência de variáveis muito importantes. Porque se uma variável for muito importante, ela vai ficar aparecendo toda hora nas árvores. As árvores vão ficar parecidas e vão ficar muito correlacionadas, o que vai quebrar a floresta. De novo, falei isso várias vezes e vou falar várias vezes o quanto for necessário. O objetivo da floresta é gerar árvores diferentes, o que melhora a capacidade de generalização da floresta, porque os erros de cada árvore vão ser independentes e a estatística diz que a média de erros independentes e aleatórios é 0. E a gente quer que o erro da floresta seja 0. Então, quando a gente limita o número de features, o número de variáveis em cada nó, a gente pode diminuir o efeito de variáveis muito importantes e aí cada árvore vai ficar diferente uma da outra. Beleza? Então, o que eu tinha dito, a redução das variáveis foi proposta no paper original e muitos consideram que um modelo só pode ser considerado floresta aleatória se efetuar esse procedimento. Tá? Se não efetuar, não é floresta aleatória. Só que o scikit-learn, por default, não efetua esse procedimento. Se você quiser efetuá-lo, você tem que especificar o parâmetro Max Features, por exemplo, igual a meio. Você pode especificar que apenas 50% das variáveis vai ser vista por cada nó na hora de tomar a decisão. Especificando, portanto, Mean Samples Leaf como 3 e Max Features como meio, rodando o modelo, o tempo computacional é reduzido em relação ao modelo base, de 3 minutos e meio para 1 minuto e 40. E, olha que maneiro, o resultado melhora. A métrica do treino diminuiu. Bom que diminuiu, estava muito alto. E a métrica da validação subiu. O que aconteceu? Aumentou-se a capacidade de generalização. Cada árvore ficou pior. O erro do treino subiu. Só que a capacidade de generalização melhorou. O erro da validação caiu. Brincar com os hiperparâmetros de uma floresta é você brincar com esse conflito entre a acurácia de uma árvore e capacidade de generalização da floresta. Aí aqui eu faço um novo modelo base, para poder usar nas próximas análises. Especifico número de estimadores 50, uma floresta de 50 árvores, Mean Samples Leaf 3, as folhas vão ter no mínimo 3 elementos,
50% das features vistas em cada nó, e o resto vocês já viram. Beleza, gente? Então, ajustando os hiperparâmetros da floresta, a gente conseguiu, em relação ao modelo base, melhorar a métrica de desempenho. Foi bem pouquinho, porque o modelo base já estava bom, mas serve já para ilustrar como que a gente consegue melhorar uma floresta, mexendo nesses parâmetros, e reduzir o esforço computacional, porque a gente principalmente diminuiu a floresta, né? E dá para automatizar essa busca, né, dos hiperparâmetros. Você fornecer para um método de otimização para ele automatizar essa estratégia de seleção dos parâmetros. Mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso. Mão na massa 2, nosso segundo exercício aí. Treine o modelo mais algumas vezes, variando os valores dos hiperparâmetros apresentados. Analise os efeitos nos resultados. Leia a referência do modelo e faça o mesmo com outros hiperparâmetros que nós discutimos. E o teu objetivo é tentar superar o desempenho acima. Se você conseguir, vai ser ótimo. Se não conseguir também, não tem problema. O que eu quero é que você aprenda a mexer nesses hiperparâmetros e observe com a mão na massa como que variar esses hiperparâmetros influencia os resultados. E aí você vai consultar a referência do modelo. É muito importante que você se acostume a ler esse tipo de documentação, porque aqui é onde você tem toda a referência para poder utilizar o modelo. Todos os hiperparâmetros que você pode definir. Deem uma olhada em mais alguns outros hiperparâmetros, em mais opções dos hiperparâmetros que a gente já viu, e tenta brincar com isso lá no notebook, beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai fechar esse assunto de regressão, vai finalizar esse notebook, e para isso a gente vai dar uma olhada na interpretação do modelo. Vamos pegar esses resultados que a gente acabou de gerar e vamos tentar interpretar, tentar ver o que a floresta tem a nos dizer sobre a natureza dos nossos dados. E vamos dar início a essa importante atividade do aprendizado de máquina, que é a engenharia de características, que é uma tradução que eu fiz para Feature Engineering, tá? Que é basicamente você mexer nas colunas do conjunto de dados, mexer nas variáveis, de modo a tentar melhorar o resultado. Você pode, por exemplo, tirar variáveis, você pode botar novas variáveis, você pode criar variáveis, combinar variáveis. Tem várias estratégias para você fazer engenharia de características. E muitas vezes essas estratégias são o determinante para o sucesso de um modelo. Beleza? Na aula que vem a gente vai dar uma olhada nisso e vai finalizar esse notebook. Valeu, galera. Um grande prazer dar essa aula para vocês. Forte abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.